na semana passada, em que nós estamos voltando agora especificamente para o assunto do terceiro ano, né? No caso, nós estaremos iniciando 2021 mesmo, a partir da aula passada, porque a gente parou um tempinho para fazer uma diagnose daquilo que vocês estudaram no segundo ano, né? No mês que vem, se eu não me engano, nós vamos dar outra parada para revisar uma outra coisa do ano passado. Então, esse ano vai ser um ano um pouco diferente, uma vez que a tentativa do Estado é dar uma recuperada, né, no 2020, que foi bem atribulado e está sendo até agora, mas lá a gente ainda estava em fase de adaptar, de entender as tecnologias, de ver as formas de comunicar melhor com vocês, né? E agora parece que esse ano a gente já está um pouco mais adaptado, um pouco melhor organizado. Então, assim, as coisas vão acontecendo esse ano com uma certa dinamicidade, né? Mas é claro que a gente precisa tentar ao máximo corrigir ou recuperar aquilo que foi desempenhado lá em 2020. Então, o tema atual, né? O tema começou na aula passada vai prolongar por hoje, por exemplo. Qual que é mesmo? Qual que é a palavra-chave? Me ajuda aí. Só para assim a gente ter essa interação inicial. Qual que é o tema da aula de sociologia, meninos? Para agora. Alguém, por favor, porque o nosso tempo é muito curto. Eu poderia esperar vocês a vida toda, mas a gente tem que encerrar essa aula hoje, né? Então, aí precisava. É sobre antropologia? Justamente, a ciência que diz respeito ao assunto, aqui estuda o assunto que nós estamos estudando, é a antropologia. O que é a antropologia? É uma das ciências sociais, entendeu? Então, se você vai em algumas faculdades por aí, só tem lá ciências sociais. Só que as ciências sociais, ela é dividida em três, básicas e mais uma irmã, mas só com uma irmã diferentona, sabe? Então, as três básicas são sociologia, antropologia e ciência política. E a irmã diferentona, que está no mesmo rol, mas ela é um pouco diferente, é a economia, certo? Então, a economia, ela se bandeou lá para o lado da administração da contabilidade, e as outras três, as ciências sociais que a gente fala, é antropologia, sociologia e ciência política, certo? Primeiro ano, o enfoque é mais sociologia, no segundo ano também um pouco mais sociologia, e no terceiro ano é um pouco mais ciência política e antropologia, entendeu? Então lá no primeiro ano estuda lá os clássicos, Durkheim, Marx, Weber, as teorias de socialização no segundo ano, e aqui no terceiro ano a gente estuda um pouco mais a questão ligada à cultura, que é a antropologia, e a questão do poder, da política, que é da ciência política, entendeu? Então é mais ou menos esse panorama que a gente precisa saber e entender para a gente acompanhar com mais cuidado. Mas qual que é o tema? A Raíssa falou para a gente qual que é a ciência, mas qual que é o tema da aula passada e que vai se desdobrar na aula de hoje também? Qual que é o tema, meninos? Cultura e sociedade. Ah, tá, beleza. Né? Então, o tema específico é cultura. Cultura. E na aula passada eu fiz para vocês a definição de cultura. Eu estou só repetindo isso aqui, mas porque assim, não tem sentido a gente seguir sem você ter ficado claro, porque daqui uma semana ou duas você vai fazer uma prova. E olha, eu vou cobrar isso na prova. Isso aí vai ser certeza que vai estar lá uma pergunta sobre essa. E eu estou aqui para ensinar. E vocês estão aqui para aprender, né? Se vocês falarem que já aprendeu, beleza, eu vou embora para frente. Mas se vocês falarem que precisa entender um pouco melhor, eu estou aqui para ensinar, certo? Então, nós falamos na aula passada, nós definimos o termo cultura. Inclusive, eu já vou aqui compartilhando a tela aqui, porque a gente já colocou lá no blog essa atualização do que nós produzimos na aula passada, certo? Antes de nada, eu quero agradecer aí o pessoal das câmeras ligadas, né? A professora Daiane, a Ana Luísa, a Caroline, a Isabela, a Raíssa, a Emily, e convidar aos demais que, se quiser e puder, por favor, ligar suas câmeras para a gente ter essa interação aqui um pouco mais calorosa, como eu sempre digo para vocês. Obrigado, Igor, por ter ligado aí a sua câmera. E os demais, que, por favor, né, se puderem e quiserem, né, é de grande valia aqui para a gente. Então, veja bem, gente, só para fazer aquela lembrança,
para a gente seguir, porque não adianta também a gente ficar só revisando uma aula e revisando sempre e a gente não avança, né? Então, nós vimos na aula passada uma definição de cultura e nós a colocamos aqui, olha. Lembra daquele que nós fizemos o exemplo do casamento? Então, o casamento seria aí um exemplo de um elemento que tem duas realidades, né? Que eu falei para você naquela aula, nós íamos falar de alemão, porque é o nome do homem, né? Edvard. Francês, que é o conceito de civilização, né? E culture, que é o alemão também, é o conceito que se desenvolve as questões são materiais. E dessas duas palavras surgiu lá essa palavra aqui que em inglês é culture, né? Cultura em português. Mas o que seria cultura então? Para resumidamente, olha só, é a junção, é a união de aspectos materiais e aspectos imateriais. E aí nós classificamos aqui no que diz respeito ao casamento propriamente dito, né? Então, os aspectos imateriais são aqueles aspectos que nós não temos como medir, não temos como pegar, não tem como cheirar, essas coisas que são imateriais. Que, por exemplo, amor, convivência social, respeito, fidelidade, né? Agora, já os aspectos materiais aqui do casamento já seria aquela aliança de ouro, prata, ferro, aço cirúrgico, sei lá o que for. A própria cerimônia, que tem uma data, tem um local, tem pessoas que têm funções específicas ali a serem exercidas. Os bens, né, que as propriedades do casal. Os documentos que diz respeito a certidão de nascimento, certidão de casamento ou certidão de nascimento de filhos, quando tem os filhos. Os filhos já é um elemento material aqui da cultura, e aí como os filhos é um elemento material. Agora, como vai educar esses filhos, já diz respeito ao elemento imaterial, entendeu? E aí a gente, então, tem a definição de cultura como esse elemento que é um elemento que está solto, sabe? Ele não está amarrado, não está fixo, certo? E vamos voltar aqui no início, olha só. Não é aqui que eu quero. É justamente aqui, ó, no conceito antropológico. Por quê? O que é o problema? Historicamente, desde a antiguidade, acham, ó, lembra do exemplo da Ana Luísa lá na aula passada? Acham que as pessoas são do jeito que são, por quê? Porque têm uma herança genética, ou porque elas foram criadas em um determinado espaço geográfico. Ou são da roça, ou são do norte, do hemisfério norte, ou são do hemisfério sul, ou são do Alasca. Então, entende que os comportamentos das pessoas são determinados pelas diversidades ou genéticas, né? Então, o filho de um machão nunca vai ser homossexual, entendeu? A ideia é essa, né? O filho de um pai muito machão, ele não vai ser homossexual, ele vai ser um machão também, entendeu? Então, são determinismos, determinações, ideias que são apresentadas com a finalidade de explicar por que uma pessoa é assim e outra pessoa de outro jeito. Entendeu? O exemplo é o mesmo aqui. As pessoas que ficam frisando a ideia da herança genética vão dizer essa questão de que, repetindo, os machões, né, vão ter filhos machões, né? Os casais homossexuais, se têm filhos, os filhos serão o quê? Homossexuais também, né? Como se fosse determinado aquela questão ali. E assim, é dessa forma? Não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Muitos machões vão ter filhos homossexuais e muitos homossexuais vão ter filhos até homofóbicos. Entendeu? Todo esse processo pode acontecer. Filho de intelectual pode muito bem ser um intelectual, mas pode muito bem ser uma pessoa muito ruda. E filhos de pessoas muito rudas pode ser também um intelectual. Não é? Por quê? Porque as características comportamentais, elas não são genéticas e nem geográficas. Elas são culturais. Elas são culturais. Entendeu? Então, ou seja, a gente podia partir daqui para frente já essa ideia, né, de que a questão da cultura, ela é uma questão de identidade. E a pessoa
na medida que ela vai se desenvolvendo, ela se identifica com esse grupo ou se identifica com esse outro grupo e ela vai se desenvolvendo aí, podendo muito bem copiar o pai, copiar a mãe, ou podendo muito bem ser muito diferente do pai e da mãe. Não é? Dá para entender, né? Eu estou vendo assim os rostinhos, os que eu consigo enxergar aqui, parece que está demonstrando que está entendendo, né? Aí os que não estão vendo o rostinho, se quiserem se manifestar pela voz, por favor, que se manifeste aí. Falar, é assim mesmo, tudo bem, não, é isso. Ou, não, eu acho que não é assim, não. Aí a gente vai tentando mostrar esses pontos. Beleza? Agora, o que acontece? Nós vamos entrar no assunto da aula de hoje, que é especificamente essa palavrinha aqui, olha, etnocentrismo. Ok? Então, com base nessa revisãozinha, nesses elementos iniciais aqui, a ideia do etnocentrismo. Eu deixei para vocês uma provocação na aula passada, né? Então, você tem uma religião, por exemplo, e aí eu te pergunto, vou perguntar para você, Isabela, Milena, você pode responder, por favor? Seu áudio está ok aí? Sim, Você tem religião? tenho. Você participa, você pratica a sua religião? Aham, sim. Por que você... Aí eu não quero saber qual que é, não me interessa. Mas por que você pratica essa religião e não pratica uma outra religião? Vixe, apertou aí. Tem algum motivo, porque você poderia muito bem, aqui em Porá, você tem trocentas religiões, e se for contar a igreja, você tem muitas trocentas mais. É, Você poderia ir em ué, qualquer eu uma, né? acho que é a que eu me identifico mais. Olha, Sei. então, você já usou uma palavra do termo cultural, identifico. Eu me identifico com esse grupo, eu me identifico com essa pregação, eu me identifico com essa ideia de onde eu vim, para onde eu vou, então identifico mais, ponto, né? Mas e as outras religiões? Agora você responde se você quiser e qualquer um outro, né? E as outras religiões? Ah, Por que que ah, ela eu, poderia ser qualquer uma? eu respeito, claro, as outras religiões. Tanto é que eu já até participei de outros grupos religiosos antes do que eu estou agora. Sim. Mas parece que o que eu mais me identifiquei foi esse. Aham. E acho que eu não consegui responder Certo. completa a Não, pergunta de si. tá ótimo. Mas tem alguma igreja, na concepção de qualquer um de vocês, que deveria ser fechada, que ela não deveria continuar as suas atividades religiosas? A resposta tem que ser na ponta da língua. Não. Toda e qualquer religião, da forma dela, tem gente, como a Isabela se identificou na igreja que ela está indo, tem gente que está se identificando na igreja, cada uma delas. Porque se não tivesse se identificando, ela já tinha se fechado por conta própria. Entendeu? Então, ou seja, na minha concepção cultural, na minha concepção intelectual, eu não posso, é proibido que eu julgue e ache que alguma igreja ou que alguma religião precisa ser encerrada. Que não possa acontecer. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Do contrário, entendeu? Se eu achar no direito de falar, ó, essa igreja está errada, eu estou praticando o etnocentrismo. E na aula Não cabe a passada, nós, professor. sim, mas aí você, ô Isabela, você usou a palavra mais correta para esse contexto, que é respeito. O que é o respeito? O respeito, eu vejo que é diferente, eu não estou lá, mas eu defendo o direito deles continuarem existindo. Isso é respeito. Diferente de tolerância. Você já percebeu o conceito de tolerância? Quando você tolera alguma coisa? Quando você tolera alguma coisa, não significa que você respeita aquela coisa, você apenas tolera. A atitude do tolerante é uma atitude ainda arrogante. A única coisa que ele não faz. É tipo, tá lá, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa homofóbica. Sim. Aí eu falo,
Ai, eu não sou homofóbica, eu não tenho nada contra. Só não gosto que fique perto de mim. Só não quero que os meus filhos sejam assim. Só não gosto desse tipo de pessoa perto de mim. Sim. Assim, eu não gosto, mas eu respeito. Mas na verdade você não respeita. Você só tolera, né? Só tolera. E qual que é a diferença do tolerante e do homofóbico? É que eu não vou meter uma bala na cabeça do homossexual, né? Mas também que ele não entra aqui na minha casa. Mas também, se eu chegar num lugar e ele estiver lá, eu vou dar meia volta e vou embora. É o tolera, sabe? Tolera. Mas que ele fique longe, que ele fique lá na dele. Agora, se tem a palavra respeito, como a Isabela disse, aí já é um pouco diferente, né? Então, eu não me identifico, mas também eu não vou dizer bulhufas nenhuma sobre a atitude, sobre a forma daquela pessoa ser. Ela pode e vai continuar sendo homossexual do jeito que ela bem entender. Eu não tenho nada com isso, mas nas relações de negócio, nas relações de trabalho, nas relações de estudos, essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra e eu convivo com ela como eu conviveria com qualquer outra. Fica claro, meninos, a questão do respeito e da tolerância? Sim, fica. Esse aqui é o ponto, né? Esse aqui é um ponto sério. E aí, falar de etnocentrismo é justamente isso, entendeu? Quando, na aula passada, a Emily até definiu o etnocentrismo. Então, é quando eu me assumo padrão. A minha etnia, o meu grupo, ele tem determinados comportamentos, determinadas práticas, e que são os corretos. Quando eu perguntei para a Isabela, foi totalmente provocativo, viu, Isabela? Quando eu perguntei por que você vai nessa religião e não vai noutra? Poderia muito bem você ter caído nessa do etnocentrismo, dizendo, não, porque a minha religião eu acho a certa. E se você acha a sua certa e você não tem respeito pelas outras, você automaticamente acha as outras erradas. Isso é ser etnocêntrico, entendeu? Agora, você respondeu com inteligência ou com esperteza, não sei, no sentido de que eu vou na minha porque eu gosto da minha. As outras talvez eu nem conheço, mas eu vou na minha. Entendeu? Não tem nada contra as outras. E a gente não pode ter mesmo nada contra as outras, porque seria etnocêntrico. Entendeu? Quando houve a colonização aqui no Brasil, o que aconteceu aqui? Chegaram aqui e encontraram os índios. Como que os europeus entenderam que os índios eram? Gente, eu não sei se vocês acompanharam e estudaram essa questão, mas foi preciso ter um concílio da Igreja Católica, uma reunião com todos os bispos da Igreja Católica, para decidir se os índios eram gente ou não. Você acredita nisso? Você entende uma coisa dessa? Foi preciso ter uma reunião. Viu o povo aqui no mato? Oi, Isabel? Não dá nem para acreditar. Pois é. Então chegaram aqui nos anos 1500, viu aquele povo aqui, mas e aí? Índio tem alma? Índio é gente? Né? E foram escravizados à exaustão, né? E ainda fala hoje em dia, quando fala da questão indígena, fala abandonaram a escravização indígena porque os índios eram fracos, eram preguiçosos. Isso é a pior mentira que alguém pode dizer. Eles foram escravizados à exaustão e chegaram aqui os escravizados negros e continuaram escravizando os índios também, entendeu? Continuaram escravizando os índios também e só abandonaram a escravização dos indígenas, por quê? Porque existia uma questão comercial internacional com a escravização dos negros, entendeu? Então era muito mais lucro fazer o negócio da compra e da venda do escravo negro, coisa que não tinha esse negócio com os escravos indígenas, porque eles eram apenas capturados e pronto, entendeu? E aí teve uma série de leis ao longo da história da nossa colonização aqui, que teve algumas leis protegiam o índio, outras leis liberavam os índios numa guerra justa, uma guerra, é a guerra justa mesmo, de que por acaso se um índio fosse lá na fazenda e pegasse alguma coisa lá, ele podia ser escravizado, ele podia ser aprisionado por 15 anos, sabe? E quem julgava isso? O dono da fazenda. Ele ia lá, pegava, amarrava, não, esse aqui é porque ele esteve aqui roubando, então eu estou aqui amarrado por 15 anos. Né? E quem vai contar esse tempo, entendeu? Então a questão era justamente essa, de justificado pelo rei, existia leis e decretos,
Entendeu? Eu não trouxe aqui, porque senão o nosso tempo aqui vai embora e a gente não faz o que gostaria. Então, assim, leis e decretos que determinam que o homem branco é o correto, é o católico, é o cristão, e os índios é qualquer coisa por aí. Isso é etnocentrismo, entendeu? Então, essa imposição da cultura europeia para os outros povos que foram encontrados aqui. Se for olhar lá na África, né? Pensa, ele saiu nas grandes navegações e foi se estabelecendo ali na costa da África, e ali já fazia uma feitoria, já determinava um governo português ali, e o povo de lá, que já existia há muito tempo, simplesmente teve que se submeter ou morrer. Duas opções, ou você me obedece ou você morre, qual que você escolhe? Né? E foi assim. E foi assim. Por quê? Porque vinha no navio, mesmo sendo poucas pessoas, tinha um poder de guerra muito grande, tinha um poder de fogo muito grande. Enquanto o índio tinha uma flechinha aqui, uma lancinha aqui. Né? Enquanto o índio armava uma flecha, o português já matava ali 10, 15 ali no tiro. Né? Então são situações essas que fazem a gente ficar um pouco preocupado. E aí o que mais me preocupa é que pessoas da sua idade, ou pessoas do nosso convívio social, quando, por exemplo, vai falar de religião, né? Ah, fulano é do candomblé. Aí que candomblé? Tá amarrado em nome de Jesus, tal. Então, quando você escuta uma pessoa falar uma coisa dessas, ela está sendo etnocêntrica. Ela está, de alguma forma, dizendo que candomblé é errado. Candomblé, umbanda, não pode, né? E quem diz que não pode? E por que não pode? Entendeu? Então, são manifestações culturais, religiosas, como a sua, né? Pensa, a maioria de vocês são cristãos. Quando apareceram lá no meio do judaísmo, na época, como é que foram? Foram bem aceitos? Entenderam que era tudo certinho? Não. Foi uma resistência, foi um ato de extrema rebeldia, entendeu? Uai, tanto que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque ele estava falando e pregando coisas contra a religião que estava lá e o governo que estava lá. Então, ou seja, ele foi condenado como um criminoso, porque ele foi criminoso. Porque ele foi contra a tradição, foi contra o etnocentrismo do momento em que ele viveu. Entendeu? E aí ele se estabeleceu, se esparramou, né? E agora tem pessoas cristãs que estão fazendo a mesma coisa que fizeram contra o cristianismo uma vez na história. Né? Estão aí condenando pessoas de religiões afrodescendentes, estão aí fazendo pessoas sofrer discriminações, preconceitos e outras coisas mais. Percebe? Sim. E hoje é o que mais vê, né? Pessoas achar que sempre sua religião é a certa, sua cultura sempre é melhor do que a do outro. Uhum. E são brigas terríveis, né? E se desdobra institucionalmente, por exemplo. Então, a gente está colocando o exemplo da religião porque é o mais escancarado de todos, na minha opinião, na sociedade. Mas aí depois tem o quê? A posição política, o tal direita e esquerda, né? O PT e outra coisa mais. A questão econômica, socialismo e capitalismo, entendeu? Então, ou seja, cada instituição dessa, ou estudar em colégio militar ou estudar no IF, entendeu? Estudar em escola religiosa ou estudar em escola pública. Então, são pontos que são colocados e cada um se acha ou certo e o outro ou errado. E aí fica uma bobagem, no sentido totalmente negativo, em que poderia muito bem ser uma coisa mais colaborativa, sabe? Em que se estabelece ali um conjunto de informações e ideias para que a gente possa ser mais inteligente e para que a gente possa ser melhores. Entendeu? Então, ou seja, está tudo escrito aqui nessa questão, certo? Que para que a gente possa, então, superar o etnocentrismo, olha o que precisaria fazer. Relativizar. Para superar o etnocentrismo, o mais adequado seria relativizar, certo? Então, ver as coisas do mundo como uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. Ver as coisas do mundo com relação entre as próprias coisas do mundo, não em relação entre aquilo que era, aquilo que eu quero que seja, né? Ver que a verdade, olha só, isso aqui é importante. Ver que a verdade está mais no olhar do que na própria coisa. Sabe?
A verdade está muito mais nos seus olhos do que na própria coisa que você está vendo ali. E relativizar não é transformar a diferença em hierarquia, sabe? Não é colocar aqui, não, esse aqui é mais certo, esse aqui é menos certo, esse aqui é mais errado, esse aqui é mais errado ainda. Não é essa questão, né? Em superior ou inferior, ou bem ou mal, mas, olha aqui, vê-las na dimensão da riqueza por ser próprio diferente, né? Que bom que você é diferente de mim. Que bom que você estuda coisas que eu não estudo, porque nós convivendo, eu vou aprender mais com você. Agora, se você pensa igual a mim, se você estuda o que eu estudo, se você faz o que eu faço, o que você vai contribuir para mim? No sentido da diversidade. Tudo que nós conversar vai ser repetido. Pensa isso, né? Pessoa que é totalmente diferente, a gente tem toda a chance de aprender muita coisa nova. Pessoas que é a mesma coisa da gente, que diferença vai fazer na nossa vida? Só para afirmar o que a gente já sabe, afirmar aquilo que já foi ensinado para a gente? Isso é importante? Tanto assim? Entendeu? Então, ou seja, eu dou por encerrado esse assunto, né, do etnocentrismo ou da cultura e sociedade nesse aspecto. Depois nós vamos continuar estudando sobre a questão da cultura no que diz respeito às determinações do que nós temos que comprar, daquilo que nós temos que consumir, que aí já vai ser a indústria cultural, tema da próxima aula, entendeu? E aí já a provocação é que os Estados Unidos é o exemplo de tudo aquilo que você quer, entendeu? Então, lá tem a comida que você quer, lá tem os carros que você quer, lá tem o corpo das pessoas que você... do corpo que você quer assumir, né? Você quer ser uma Barbie, você quer ser um loirinho, alguma coisa nesse sentido aí. Aí a gente vai ver lá, com base nos Estados Unidos, a indústria cultural que se estabelece enquanto imposição etnocêntrica, né, também, mas que o povo quer, de assumir essas questões. Beleza? Então fica para essa aula aqui, tem tarefa, né, que já foi passada semana passada. Se você já fez, está feito. Se você não fez, que você faça. Essa tarefa é uma tarefa de portfólio, beleza? Na verdade, o combinado foi que semana que vem a gente vai analisar essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Inclusive, a data para entregar essa tarefa é dia 16, certo? Então, ou seja, a gente ainda na aula que vem, a gente já pode dar uma olhada nessas questões aqui, no sentido de corrigir e de orientar. Nesses 5 minutos que restam, eu queria fazer um game aqui com vocês. Uma gamificação. Um quiz, certo? Para entrar nesse quiz, presta atenção. Você vai entrar no link que eu vou compartilhar. Você vai, em seguida, você vai colocar o seu nome. Tem que colocar o nome, tá? Não vai colocar outra coisa. Vai aparecer lá um objeto. Vai aparecer um objeto. Esse objeto é o seu símbolo. E aí você coloca o seu nome. Coloca só o nome e a turma, para que na classificação a gente veja quem é você. E só vai ser classificado 10, tá? Então, assim, só 10 que vai aparecer no final lá. Vocês é um número muito maior, mas é porque, conforme a resposta no tempo, você vai ter um resultado, entendeu? Um resultado certo e no tempo mais curto. São esses dois itens que tem que ser vistos aqui. Então, eu vou compartilhar aqui no grupo do WhatsApp. Então, vocês podem ir lá no grupo do WhatsApp. E aí, veja esse ponto que eu estou falando para vocês. Coloca lá o nome, certo? E aí você vai ter uma pergunta. Essa pergunta vai ter 1 minuto e meio para você ler essa pergunta e dar a resposta, certo? Então, ou seja, não se desespere, lê direitinho, marca a resposta consciente, porque vai fazer diferença na sua classificação. Eu já está aí já está aí no chat, no chat não, no grupo do WhatsApp aí, o link. Vocês entram, primeira coisa, vocês vão se registrar. Alguma dúvida até aqui? Professor, Essa do link é para fazer até quando? Não, é agora. É agora, é um jogo que nós vamos dar o resultado agora. não tá dando certo. Tá falando que tá fechado, parece. Recarrega agora, já está dando certo, o pessoal está entrando, ó. Se por acaso você não está entrando pelo link, olha só, você está vendo aqui deixa eu transmitir a tela. Aí você vai ver que você coloca abre uma página mente.com e coloca a seguinte senha.
Tá vendo? A senha está aqui. Olha lá, 71997350. Você tá vendo aqui na tela do Teams? Lá na primeira linha, tá vendo? Se você não entrou pelo link direto, você pode colocar o site, né? Entrar numa página no Chrome, aí, uma página na internet, mente.com, e você coloca esse código. Pode participar também, Daiane. Vamos ver a nossa classificação. Tá bom. Eu coloquei o nome, aí só fica assim, ó. Não, agora tudo bem. Agora, quando eu liberar aqui o jogo, aí vai aparecer para você a pergunta aí, tá, Raíssa? Então, o seu símbolo é a cartola. Ela tá aqui, ó. Tá aqui a cartolinha. Cada um de vocês tem um símbolo desse aqui, ó. Um de vocês é o jacaré, um de vocês é o floco de neve, e assim vai. Alguém está tentando e não conseguiu? A minha pergunta é: já conseguiram colocar o nome, todos vocês? Então, nós vamos começar aqui. Só estou conferindo aqui quantas pessoas tem, né? Pra gente... tem 49 pessoas aqui na aula e apenas 35 que entrou. Tem algumas pessoas que não entrou, mas isso aí já é sabido, né? Acontece de vez em quando isso. Tem computador que assiste a aula sozinho aqui. Mas vamos lá? Então nós vamos começar. De que forma? Eu vou dar o Enter aqui e vai aparecer a primeira pergunta. Você tem até 1 minuto e meio para responder. Se você perdeu o tempo, não deu conta de responder nesse 1 minuto e meio, aí passa para frente e nós vamos para outra pergunta e já vamos vendo o resultado. Então nós vamos começar. De olho na tela do seu celular, que a pergunta está aí. Você está passando cola, Emily? Para quem? Brincadeira. 15 segundos para encerrar esse tempo. Certo, 32 pessoas Professor, eu só responderam. respondi uma. Não, é só uma até agora, que aí vamos passar agora para frente. Vai estourar o tempo aí em 5 minutos. Em 5 minutos, tá? Quem não quiser participar, então tá encerrado. Aí quem quiser ficar até o final, a gente termina aqui. Então, viu? Lá, todas estão corretas. 17 pessoas acertaram esse primeiro aqui. Vamos para o segundo. Vamos ver a pontuação. Quem foram essas pessoas? Olha só. Quem fez em menos tempo e quem acertou. Olha lá, a pessoa mais rápida foi o Kaique Borges, né? Em responder o mais rápido essa questão aí. E aí tá a classificação aqui dos 10 que responderam certo. Os que não apareceram aqui, pode ser que um desses erra, aí sobe, entendeu? Então vai alterando aí. Vamos para a próxima. Então, pergunta 2. De olho no celular.
Professor, para o portfólio só tem 2 atividades, né? Acho que sim. Tá lá naquele resumo, lá no balanço. Então, terminou o tempo. Dessa, apenas 8 acertaram. Apenas a questão 1 estava correta. Vamos ver, então, a classificação, se teve alteração. Com certeza teve, porque muita gente errou, né? Dos que tinham acertado antes. Olha lá, a pessoa que fez mais rápido parece que foi a Evelyn. Olha lá, a Evelyn foi a mais rápida. Aí o que aconteceu? Possivelmente o Kaique não acertou essa, se eu não me engano, porque ele caiu a posição bastante aí. Certo? Só tem mais 2 questões, tá? Como eu disse, vai estourar aí, quem quiser sair, que saia. Obrigado por ter participado. E quem ainda quiser terminar aqui, só falta 2 questões. Para a gente ver o ranking final. Então, de olho no celular, terceira questão. Vamos ver qual que é a resposta certa dessa questão. A resposta era que todas estavam erradas e apenas 2 de vocês perceberam isso. Entendeu? Então, vamos lá ver. Agora, com certeza, mudou totalmente o resultado. A Giovana foi uma das que acertou. Então, ela levou a pontuação e foi a mais rápida. Mas como a pontuação dela estava um pouco baixa, ela não chegou no topo. A Evelyn continua no primeiro. A última questão. E a gente vai ver, então, o resultado final. Vamos ver se alterou o resultado. Essa era uma alternativa todas corretas, 17 vocês acertaram, né? Então vamos ver aqui a classificação final desse processo. A pessoa mais rápida dessa rodada parece que foi o Caetano, foi justamente, e com isso o Caetano subiu, né? E foi o vencedor desse quiz, né? Em segundo lugar a Giovana, terceiro lugar o Thiago, quarto lugar a Júlia, quinto lugar eu acho que o Otávio, terceiro lugar eu não consigo ver aqui a pessoa aqui, Carvalho Vilela. Depois o Vinícius, a Evelyn, o Isaac e a Raíssa. Os 10 que classificaram. Entendeu? Então, desculpa ter estourado o tempo de vocês aí, mas para fazer algumas coisas talvez divertidas, eu só quero fazer uma advertência. Esse estilo de questão
que está tudo com base no texto, entendeu? Vai ser o tipo de questão da prova, que nós vamos fazer aí daqui 2 semanas, certo? Então, que fiquem preparados assim, para analisar cada 3 itens e dar um verdadeiro ou falso ali para todos, ou só para alguns deles, essas questões assim. Tudo bem, então? Desculpa ter estourado aí seus 8 minutos aí do tempo. Até semana que vem, se Deus quiser. E na aula de filosofia, sexta-feira.